Meu irmão querido, minha irmã, convido você a pegar a sua Bíblia. A palavra de Deus deve estar aí pertinho de você. Então pega e traz ela para mais juntinho ainda, mais junto dos seus olhos, mais junto do seu coração. Porque nós vamos compartilhar um pouco da palavra. Nós vamos compartilhar acerca da palavra do ano que o Senhor inspirou a renovação no Brasil em 2021. Está aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. Convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no iniciozinho do livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ler um pouquinho antes do versículo 8, para a gente buscar compreender o quanto for possível aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesse ano e aquilo que o Senhor deseja nos fazer viver nesse ano com essa palavra. Convido você a abrirmos juntos em Atos capítulo 1, a partir do versículo 3. E é a partir daí que a gente caminha até a palavra do ano. A primeira coisa, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é a respeito do nome desse livro, Atos dos Apóstolos, ou seja, obras dos apóstolos, realizações dos apóstolos, trabalhos dos apóstolos. O nome do livro já diz para a gente o que a gente vai encontrar nele, o que a gente vai ler nele. Mas se você prestar atenção, eu tenho certeza, já sabe bastante disso. O livro de Atos dos Apóstolos começa com o derramar do Espírito Santo em Pentecostes. Isso já diz para a gente alguma coisa. O dia de Pentecostes, sem dúvida nenhuma, foi um dia tremendo, um dia diferente, um dia cheio de coisas especiais que marcaram para sempre a vida de quem o experimentou, o vivenciou. Mas o evento de Pentecostes não aparece no livro de Atos lá no final, ele aparece no começo. O evento de Pentecostes não é o grande finale de um caminho, não. O evento de Pentecostes é o começo de um longo caminho que não terminou até hoje. O evento de Pentecostes não é uma experiência espiritual incrível que aqueles homens viveram e que foi o auge da sua vida. O evento de Pentecostes foi o começo de uma missão. Só existe um livro chamado de Atos dos Apóstolos, porque no começo dele nós lemos os atos, o trabalho do Espírito Santo no íntimo, na alma, na vida desses apóstolos. Só existe um livro que conta para a gente o trabalho dos apóstolos, o que eles realizaram, aonde eles foram, onde eles chegaram, porque no começo desse livro nós lemos os atos do Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez para mudá-los a partir de dentro e para torná-los tudo aquilo que eles precisavam ser, para torná-los uma resposta de Deus para aquela hora do mundo. Irmãos, nós só vamos viver como nós somos chamados a viver hoje, a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Nós só vamos poder um dia compartilhar com outras pessoas aquilo que o Senhor vai fazer através de nós, o que o Senhor está fazendo através de nós, se em primeiro lugar nós experimentarmos como os apóstolos o trabalho do Espírito Santo na gente. Um trabalho que continua sempre. Também no livro de Atos, o Espírito Santo não se derramou como numa visita e foi embora. Pelo contrário, o Espírito Santo veio para ficar. O Espírito Santo veio para dirigi-los. Esse trabalho do Espírito no coração desses homens não parou, mas é primeiro preciso que haja atos do Espírito Santo para que haja também atos dos apóstolos. Assim é na nossa vida, igualzinho.
É preciso que haja um trabalho do Espírito Santo na gente. É preciso que haja atos de Deus tocando, remexendo, refazendo a gente, para que através da gente, a palavra dele, a presença dele, o amor dele possa chegar mais longe. Sabe, irmãos, na vida de um cristão, existem duas coisas que devem ser o ideal, que a gente deve perseguir todo o tempo. Aquilo que a gente deve ter diante dos olhos todo o tempo. Eu tenho certeza que você já ouviu uma palavra do apóstolo Paulo que diz, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse deve ser o ideal do cristão. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E junto com esse, um outro. Não sou eu mais quem faço, é o Espírito Santo quem faz em mim e através de mim. Um cristão deve ter diante dos olhos todo o tempo, como alvo da sua vida, como propósito maior, como paixão do seu coração, esse duplo chamado e esse duplo desafio. Não sou mais eu que vivo, é Cristo vivendo em mim. É Cristo se expressando em mim, é Cristo amando em mim, é Cristo pensando em mim, assim como já não sou eu quem faço. É o Espírito Santo quem faz em mim. É Ele quem dirige aquilo que é o meu trabalho, aquilo que são as minhas prioridades. Não é a minha força que conta, mas é a força dEle agindo através de mim. Quando nós temos isso diante dos olhos, nós chegamos aonde o Senhor quer nos levar. Não pare no meio do caminho. O propósito de um cristão não pode ser uma recompensa que no meio do caminho ele pode encontrar. Nossa recompensa é o Senhor. E enquanto Ele não vive em nós, e enquanto o Seu Espírito Santo não age em nós, a gente não para, a gente vai adiante, a gente deixa de lado qualquer outra recompensa do mundo. Existem atos dos apóstolos, porque existe um trabalho do Espírito Santo. Assim deve ser na minha vida pessoal, assim deve ser no meu ministério, no meu serviço para os meus irmãos, assim deve ser em cada grupo de oração. Não podemos viver numa atividade febril que não produz fruto, porque estamos envolvidíssimos com projetos nossos, com planificações nossas, com atividades que brotam da nossa euforia. É preciso que haja um trabalho do Espírito Santo em nós, nos dirigindo, nos moldando, nos quebrando, nos refazendo, para que haja também um trabalho do Espírito Santo através de nós. Bom, Atos 1 e 2 falam desse trabalho do Espírito. E queria, junto com você, dar uma lidinha no versículo 3 do capítulo 1, onde começa a história de Pentecostes. Se diz assim, e a eles, ou seja, aos seus apóstolos, Jesus se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Puxa o freio, dá uma paradinha aí. Aos seus apóstolos, Jesus se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Irmãos, esse trechinho do livro de Atos resume para a gente como é a convivência de Jesus com os seus apóstolos de todos os tempos. Não só com aqueles 11 que haviam restado depois da sua paixão, mas com os apóstolos de hoje também. O Senhor Jesus Cristo está vivo, Ele é real e Ele convive com a gente. Nós temos vivido uma vida só com Ele. Ele tem compartilhado conosco a sua vida gloriosa, ressurreta, e a nossa convivência com Jesus acontece exatamente assim. Primeiro,
ele se manifesta vivo a nós com muitas provas. Um detalhe que pode parecer um detalhe, mas que é importante. Se você der uma olhadinha no final dos evangelhos e no livro de Atos, você vai ver que não se usa nunca a expressão os apóstolos viram Jesus, ou então Jesus foi visto pelos apóstolos. Não, a expressão que se usa é outra. Jesus se manifestou a eles. Jesus se deixa ver e se deixa encontrar por eles. É uma maneira sutil, simples, que o Espírito Santo tem de nos dizer que Jesus ressuscitado é o Senhor e sempre é Ele quem tem a iniciativa. É Ele que vem ter com a gente, é Ele que nos escolhe, é Ele que se mostra a nós. É sempre Ele o começo de tudo. Jesus Cristo é o começo e o recomeço de todas as coisas. Ele se manifesta aos seus apóstolos e se manifesta vivo, vivo. Meus irmãos queridos, a renovação carismática é esse grupo de gente de coração incendiado que sabe que Jesus está vivo, que tocou Jesus vivo, que ouviu Jesus vivo e que agora pode dizer para esse mundo de tanta gente morta que existe uma vida para ser soprada neles, que existe uma vida para ser vivida por eles também. Jesus se manifesta vivo com provas a nós, como àqueles homens há 2000 anos atrás. Nossos grupos de oração precisam ser só isso. O que é um grupo de oração? É um lugar onde os irmãos se encontram, porque ali Jesus se manifesta vivo e com provas. Com provas, com provas. Uma pessoa mostra que está viva, por exemplo, quando ela se movimenta. Um morto, um cadáver, não se mexe. E se mexer, vai todo mundo sair correndo. Não é o que a gente quer ver. Uma pessoa viva, ela se move. Vida, o sentido mais simples da palavra vida, a vida biológica, é exatamente esse, movimento a partir de dentro. O que faz com que a gente possa dizer que uma planta, um animal, um ser humano são vivos? É porque a partir de dentro há movimento. As células se dividem e dão origem a novas partes. Isso é vida. Uma pedra, um objeto de plástico não é vivo, porque para ser movido só se foi empurrado desde fora. Jesus se manifesta vivo com provas e ele se move, ele se move. Jesus apareceu aos apóstolos, Jesus foi anunciado pelos anjos aos apóstolos e às mulheres como alguém que estava caminhando. Ele está indo à frente de vocês para Galileia. Jesus se move e põe os apóstolos para se mover. Jesus está vivo e faz a gente voltar a viver. Jesus se move, Jesus caminha, Jesus avança e põe a gente para caminhar e põe a gente para avançar. Assim devem ser também os nossos grupos de oração. Quando Jesus vivo se manifesta, é para fazer viver quem o encontra. Um grupo de oração não pode ser um lugar onde a gente fala tanto dos nossos problemas, das nossas dores, que a gente vai mergulhando e afundando nelas, e daqui a pouco a gente não tem mais ânimo para louvar, e a gente não tem mais alegria de adorar, porque até as nossas orações acabam ficando umas orações lamentosas. Oh Senhor, não. Grupo de oração é um lugar onde Jesus se manifesta vivo e faz ressuscitar quem o acolhe. Ele se manifesta vivo para dar vida. Portanto, o grupo de oração é um lugar onde a gente se move, onde a gente avança, onde a gente vai adiante com ele. Uma pessoa viva mostra que está viva, prova que está viva, quando ela se comunica. Quando uma pessoa sai de um coma ou alguma coisa assim, os médicos logo querem ver se ela está se comunicando, nem que seja com um apertinho no dedo. Pois é, porque quem se comunica dá sinal de que está vivo.
Jesus Cristo ressuscitado, vivo, Ele prova que está vivo, porque Ele fala conosco. Ele dá direção para a nossa vida. A voz dele acalma tempestades. A voz dele pacifica a nossa alma. A voz dele faz a gente entender com olhos de fé o que antes a gente não entendia. De repente caem as vendas dos olhos, porque Jesus falou. Irmãos, no meio dessa confusão que a gente está vivendo, tanta gente falando tanta coisa, se a gente não ouve a voz de Jesus que fala, a mente e o coração da gente dão um nó. Mas Jesus falou, nosso coração se aquieta, nossa mente se ordena e a gente vai adiante. Ele mostra que está vivo, se comunicando. Um grupo de oração é um lugar onde Jesus vivo fala, e a gente tem um coração tão atento, tão sensível a Ele, que a gente percebe a sua voz, a sua palavra, ferindo, entrando na nossa alma, para nunca mais ser arrancada, para nunca mais ir embora. Jesus se manifestou vivo e se manifesta vivo aos apóstolos, falando das coisas do reino de Deus. Irmãos, o que pode ser mais incrível do que uma conversa com Jesus ressuscitado? O que pode ser mais incrível do que uma conversa com alguém que desceu ao abismo da morte e voltou? O que pode ser mais incrível do que uma conversa com alguém que foi ressuscitado pelo poder do Pai e foi elevado acima de tudo que há? Nossa, uma conversa dessa vale a vida. Jesus conversa com seus discípulos sobre as coisas do reino de Deus. Cuidado com as nossas conversas entre nós, nossas conversas conosco mesmos. Afinal de contas, a gente passa muito tempo conversando com a gente mesmo. Nós falamos como se o trono estivesse vazio, e como se os homens reinassem, e como se as circunstâncias reinassem. Nós precisamos aprender a falar das coisas do reino de Deus. O trono que João viu no Apocalipse não está vazio. Há alguém assentado nele, há alguém que tem todas as coisas nas suas mãos. Não são as circunstâncias que governam a nossa vida. Existe um Senhor que é soberano sobre tudo. E num instante Ele pode reverter circunstâncias, prognósticos. A gente precisa voltar a falar sobre as coisas do reino de Deus. Veja, Jesus sabia que dali a alguns dias, aqueles apóstolos seriam cheios do Espírito Santo. E eles teriam que viver uma vida nova. Agora Jesus seria levado para junto do Pai. E eles não seriam mais dirigidos pela sua voz audível. Eles seriam dirigidos pelo Espírito Santo que lhes seria dado. Eles precisavam aprender a ser dirigidos pelo Espírito. Essas são as coisas do reino de Deus. A gente tem que falar sobre isso. Como aprender a ser dirigido pelo Espírito? Como eu tenho vivido isso? E aí a gente compartilha, e aí a gente perscruta a palavra para perceber as dicas que ela nos dá. Jesus sabia que logo, logo esses homens seriam instrumentos de prodígios, curariam doentes com a sua oração, expulsariam demônios, e eles precisavam aprender a orar desse jeito. Portanto, essas são coisas do reino de Deus. Esses homens precisariam aprender a viver e a trabalhar juntos, apesar de serem tão diferentes. Então eles já precisariam aprender o que significa essa comunhão que faz com que pessoas diferentes sejam um só coração e uma só alma. Isso é uma das coisas do reino de Deus. Eu acredito que Jesus foi falando com eles sobre tudo isso. Irmãos queridos, como a gente tem coisa para aprender. Como a gente tem coisa para aprender. E é sobre essas coisas que devem ser as nossas conversas uns com os outros, as nossas conversas conosco próprios e principalmente as nossas conversas com Jesus. Assim aconteceu com os apóstolos, assim acontece com os apóstolos.
Jesus quer conversar conosco, ensinando-nos a viver a vida debaixo do reinado de Deus. Uma vida que parece que não sai do lugar, porque todo o tempo a gente é engolido por desânimo, por decepção. Parece que todo dia a gente está começando do zero de novo. É uma vida que precisa ser mudada, pode ser mudada. Deixe Jesus ensinar você a viver as coisas do reino de Deus. Uma vida que não dá fruto, porque a gente tem medo de que as coisas deem errado, porque a gente pensa que talvez outros sejam fecundos, mas a gente se sente como um deserto. Não, não, não. O Senhor Jesus quer ensinar você a viver as coisas do reino de Deus. Ele quer ensinar você a frutificar. Ele quer ensinar você a ser fecundo na alma. Aprenda com Ele, aprenda. Irmãos, abençoado é o cristão que tem desejo de aprender do Senhor, não só sobre o Senhor. Um dia Jesus disse aos apóstolos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não disse aprendei sobre mim, Jesus disse aprendei de mim. Só que para aprender dele, a gente tem que estar chegado com ele, a gente tem que ter convivência com ele. A gente tem que estar aberto para a manifestação dele. A gente tem que estar disposto a gastar tempo aos pés dele. A gente tem que estar pronto para ouvi-lo. E às vezes a nossa ansiedade, a nossa agitação é tão grande que vencê-las é um grande desafio. Mas olha, lute, vale a pena. Não podemos ser um povo que aprendeu muito sobre o Senhor, mas que não tem aprendido do Senhor, porque não tem mais tempo e nem espaço íntimo para estar aos pés dele. Precisamos ser pessoas que estão dispostas a aprender de Jesus Cristo, coisas que só Ele pode ensinar, nessas manifestações dele ao nosso íntimo, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Nosso grupo de oração tem que ser um lugar desse, onde a gente vai, porque Jesus se manifesta ali. Jesus se manifesta com provas ali. Jesus ali fala com a gente das coisas do reino de Deus. E quando a gente sai capacitado para viver uma vida sob o reinado do Senhor. Dá uma olhadinha, continua dando uma olhada agora no versículo 4. Olha o que o Senhor faz com os discípulos e diz para eles. E comendo com eles, ordenou-lhe Jesus que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Irmãos, fazendo refeição com os seus apóstolos, Jesus dá para eles uma ordem: não vão embora de Jerusalém, esperem. Você conhece o finalzinho do Evangelho de São Mateus, por exemplo, no qual Jesus, antes de se despedir e voltar para o Pai, diz aos apóstolos: vão pelo mundo inteiro. Peraí, Jesus, é para ir, é para esperar, é vai ou é fica? O que a gente faz? O que a gente faz? Bom, eu acredito que todos nós entendemos o que o Senhor quer dizer para a gente com essas duas ordens que se completam. Ide pelo mundo inteiro, esperem em Jerusalém. Jesus, quando diz ide, está dizendo para a gente: vocês têm uma grande missão, vocês têm uma tarefa a cumprir. Existem vidas esperando por vocês para serem semeadas pelo meu evangelho. Eu conto com vocês, eu acredito em vocês. Os meus planos para vocês não voltaram atrás. Vão em frente. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: esperem. Então é como se ele dissesse: vocês têm uma grande missão a cumprir, mas se vocês tentarem cumprir essa missão sem ser cheios do Espírito Santo, vocês não vão conseguir. Sejam cheios do meu Espírito, para que vocês possam cumprir a missão de vocês. Esperem até que Ele mostre o momento de ir, e talvez Ele mostre em algum momento o momento de esperar um pouquinho de novo.
mas sejam conduzidas por Ele, para que vocês possam cumprir a sua missão. Eu acho que todos nós entendemos essa ordem dupla de Jesus. Ela continua de pé para você. Essa ordem, ou essas ordens do Senhor, são para você. Você tem uma missão a cumprir. Você tem uma tarefa a realizar. O Senhor continua contando com você. Ele não abriu mão de você nos propósitos, nos planos dele. O Senhor colocou na sua vida pessoas que são como uma terra que tem sido revirada e que agora tem que ser semeada. E Ele colocou semente nas suas mãos. Portanto, a ordem de Jesus é para você. Vá, não tenha medo. Ele vai mostrar a você a direção. Ele vai contar com você todo o tempo e você vai poder contar com Ele. Mas seja cheio do Espírito Santo para cumprir a sua missão, para realizar a sua tarefa. Eu tenho certeza que todos nós, um dia já paramos para pensar um pouquinho no que a gente tem a fazer em casa, no grupo de oração, na paróquia, no trabalho da gente, e todos nós já devemos ter nos pego dizendo assim: Senhor, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir? Olha, irmãos, quando a gente não conta com o Senhor, a missão sempre parece maior do que a gente dá conta, porque talvez ela seja mesmo. Agora, quando a gente tem a Ele, a gente sabe que vai ser fiel até o fim, a gente vai ser por causa dEle, por causa dEle. Quando o Senhor nos confia uma missão, Ele garante que Ele vai com a gente até o fim. Quando você recebe uma missão de Deus, você não recebeu uma tarefa, nossa, como se o Senhor estivesse cobrando de você: se vire, tenha respostas, tenha forças. Não, não, não. Quando você recebe uma missão do Senhor, é como se Ele estivesse dizendo: pronto, daqui para frente nós vamos juntos. Você não tem todas as respostas, eu tenho. Você só tem fraquezas, eu tenho forças. Você não é capaz, mas eu sou. E por isso nós vamos juntos. Quando o Senhor nos confia uma missão, é como se Ele também estivesse nos garantindo a presença dEle. Ele só conta com o sim da gente. Um sim que tem que ir crescendo, crescendo, crescendo todo dia, para caber tudo que Ele vai pedindo. Mas Ele só conta com esse sim. As respostas que a gente não tem, Ele tem. As forças que a gente não tem, Ele tem. Jesus diz aos apóstolos: esperem em Jerusalém, até que se cumpra a promessa do Pai, a promessa. Você sabe que Jesus chamou o Espírito Santo com esse nome, a promessa do Pai. Alguns estudiosos da Bíblia dizem, alguém deve ter contado, que ao longo de toda a Bíblia existem mais de 3.000 promessas de Deus. Eu farei, eu estarei, eu... Mas quando Jesus fala do Espírito Santo, Ele não diz que é uma promessa, Ele diz que é a promessa. Entre 3.000 promessas, o Espírito Santo é a promessa. É o que o Pai tem preparado de melhor para os filhos dele. A promessa do Pai. Irmãos, quando uma pessoa fidedigna faz uma promessa para a gente, ela gera no coração da gente uma expectativa. E a gente fica esperando até que a promessa se cumpra. Jesus sabia que Ele gerou no coração dos discípulos, nessa hora, uma expectativa. O Pai vai nos dar algo muito bom. Jesus diz: vocês serão batizados no Espírito Santo. Eu tenho a impressão de que os discípulos nem imaginavam muito bem o que significava isso. Mas eles pensaram: bom, se Jesus diz que a promessa do Pai é que nós vamos ser batizados no Espírito Santo, isso deve ser uma coisa muito boa, então a gente quer isso para a gente. E eles esperaram. Expectativa, santa expectativa. Irmãos, nós criamos tantas expectativas uns com os outros, expectativas que viram frustração em algum momento, porque ninguém dá conta de corresponder as expectativas que a gente lança sobre os ombros uns dos outros. E quando a gente cria expectativas exageradas, é como se a gente jogasse um fardo nas costas de alguém. Você tem que corresponder a tudo. Nossas expectativas humanas,
muitas vezes elas se transformam em frustração, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria ou tinha planejado. Mas quando a gente joga as nossas expectativas em Deus, quando a gente espera tudo dele, ele não decepciona. E ele faz além do que a gente é capaz de pedir ou imaginar. Algumas pessoas, depois que passam por algumas decepções na vida, se tornam muito duras aqui dentro. Eu não acredito mais em ninguém. Eu não tenho mais... Algumas até dizem, eu não espero mais nada, porque o que vier é lucro, né? Mas o problema é que quando a gente se torna assim, a gente fica meio azedo. Talvez até no seu serviço ao Senhor, isso possa ter acontecido. Você se decepcionou com o sacerdote, ou com o dirigente do seu grupo de oração, ou com os seus irmãos do grupo de oração, ou quem sabe você se decepcionou com você. Imaginou alguma coisa e no fim das contas não foi bem aquilo. Olha, é assim. Nossas expectativas sobre as coisas que outros podem nos dar, ou que nós mesmos podemos nos dar, elas acabam se frustrando em um momento ou outro. Volte a ter expectativas no Senhor. Quem sabe Ele permitiu até essas frustrações para abrir espaço de novo, para que você possa receber algo genuíno dEle. Para que você possa receber algo que de verdade você percebe é fruto da minha espera nele. Volta a esperar no Senhor. Ainda que você não possa esperar nada das circunstâncias que você está vivendo, Ele é maior que as circunstâncias. Volta a esperar nele. A ordem de Jesus foi: esperem em Jerusalém. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o alimento do Pai para o nosso espírito. A promessa do Pai é: vocês serão inundados, saciados pelo meu Espírito Santo. Vocês serão transbordantes do meu Espírito Santo. Vocês serão fortalecidos pelo alimento do meu Espírito. Essa é a promessa do Pai. Quando um pai terreno alimenta os seus filhos, ele está se dando para os filhos. Você que é papai, você que é mamãe, o alimento que você coloca todos os dias na mesa dos seus filhos é você. É o seu suor, é o seu cansaço, é o seu cuidado com eles, é o seu medo de que falte alguma coisa a eles. Cada dia que você consegue preparar alimento e colocar sobre a mesa dos seus filhos, você está se dando um pouco mais para eles. Às vezes demora para eles entenderem, mas um dia eles entendem e ficam gratos. Agora, o nosso Pai Celestial se dá a nós, nos enchendo do seu Espírito Santo. A Escritura diz que o Espírito Santo nos dá força do alto. Ora, o que dá força para o meu corpo é o que eu consumo, é o meu alimento. O que dá força para a minha alma é o Espírito Santo que me alimenta o íntimo, que me renova o espírito. Essa é a promessa do Pai. É o Pai se dando a nós. O Espírito Santo é o cuidado do Pai por você. O Espírito Santo é o alimento do Pai para que você seja forte na alma, para que você possa enfrentar os combates ou o bom combate dessa vida. O Espírito Santo é o sustento do Pai para o seu espírito. É a grande promessa. Meu irmão querido, minha irmã, a gente pode ter todo o resto do mundo nas mãos, mas se a gente não acolhe essa promessa do Pai, o resto todo do mundo não é o bastante para preencher a gente aqui dentro. A vida pode arrancar muita coisa das nossas mãos, mas enquanto a gente carrega aqui dentro esse alimento do Pai, que é o seu Espírito, esse cuidado do Pai, esse zelo do Pai por nós, que é o seu Espírito, olha, a vida pode arrancar muito da gente, mas ela não arrancou o fôlego, o íntimo, aquilo que mantém a gente de pé, o fundamento que mantém a gente de pé em qualquer tempestade. Seja cheio do Espírito Santo, acolha a promessa do Pai. Nossos grupos de oração precisam ser só isso.
Talvez não consigam ser sempre um lugar de excelentes músicas. O primeiro grupo de oração que eu frequentei há sei lá quanto tempo atrás, era um grupo de senhorinhas que o único instrumento musical que tinham era uma panderola. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas eu não recomendo. Uma panderola. E era uma vozinha, Dona Georgina, que batia aquela panderola. E ela batia a panderola, eu não sei se ela sabia que estavam trocando de música, porque era sempre a mesma coisa. E eu sei lá, e a panderola, a gente ria dela. Mas olha, quando aquelas senhorinhas louvavam a Deus, quando eu era garoto, eu olhava, sabe o que eu lembro até hoje, do brilho dos olhinhos delas? Eu ficava com a impressão, essas velhinhas estão vendo Jesus. E estavam mesmo. Irmãos, os nossos grupos de oração não precisam ser um lugar com uma orquestra sinfônica. Bom, boa música é legal, faz bem, ajuda. Isso não pode ser desculpa para a gente fazer qualquer coisa, mas não é só o barulho, não é só, aliás, não é só nós, não pode ser, o nosso trabalho não é manipular emoções, o nosso trabalho é manter a fome e a sede da alma e chegar no grupo de oração derramando diante do Pai essa fome e essa sede. Pai, os teus filhos estão com fome. Pai, põe a mesa para a gente, a nossa alma está tão frágil, está tão fraca, a gente está tão machucado. E então o Pai, cheio de cuidado, põe a mesa nos alimentando com o seu Espírito. E quando nos dá o seu Espírito, o Pai está dando Ele próprio para a gente, o seu coração para a gente, os seus segredos para a gente. Grupo de oração precisa ser sempre um lugar onde a gente pode ser alimentado pelo Pai, com esse alimento da alma que renova, que revigora. Vá ao seu grupo de oração. Ou então, se você ainda não ia a nenhum grupo de oração até hoje, procure ir aos pouquinhos aqui e ali, eles estão voltando. Vá e vá com fome, e vá com sede. Creia que o Pai Celestial vai ter um banquete preparado para você. Nosso Pai não nos alimenta com migalhas caídas no chão. É um banquete de amor, de cuidado por você, porque Ele se importa com você. Jesus diz aos apóstolos, esperem. Mas aí a conversa continua. Dá mais uma olhadinha, está acabando. Versículo 6. Olha só. Assim reunidos, os apóstolos interrogavam Jesus. Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus. Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins do mundo, em Cachoeira Paulista, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Paraná, onde quer que vocês vão ser minhas testemunhas. Veja, Jesus estava dizendo aos discípulos, a promessa do Pai vai se cumprir na vida de vocês. Coisas maravilhosas vão acontecer. Vocês vão viver o reinado de Deus na vida de vocês. E através de vocês, esse reinado de Deus vai se espalhar sobre a terra. Vocês vão ser batizados, mergulhados. Vocês vão se entranhar do Espírito Santo. E aí os apóstolos param a conversa e perguntam para Jesus, é agora que o Senhor vai tomar o poder aqui em Israel? Ah, meu Pai do céu, esses caras são difíceis, né? Que nem a gente. Você sabe que quando os apóstolos caminhavam com Jesus, antes da sua ressurreição, os apóstolos faziam planos, né? Tinham projetos bastante pessoais. Eles imaginavam, por exemplo, que Jesus seria o Messias, que talvez tiraria o rei Herodes do seu trono, ou então que mandaria os romanos embora da Judéia, sei lá. E talvez alguns deles pensassem, aliás, de verdade eles pensavam, que quando Jesus se tornasse rei, eles ficariam à direita e à esquerda de Jesus como ministros, sabe como é que é? Uma boquinha para cada um. Eles esperavam, quantos projetos eles tinham, segundo a mente, o coração, os interesses e o egoísmo deles. De repente, Jesus é pendurado numa cruz.
Jesus ressuscita, Jesus volta para eles dizendo, olha, eu não tenho plano B, eu continuo contando com vocês, mas agora eu vou explicar a vocês o que vai vir. E Jesus promete, e eles voltam aos planos que eles tinham lá atrás, que já não tinham dado certo, porque não eram para dar certo, mas eles insistiram naquilo. Irmãos, fazer planos, ter projetos, é natural, a Escritura diz que cabe a nós fazer isso. O problema é quando os nossos planos e projetos são tão nossos que não cabe neles espaço para o que é de Deus. E às vezes a gente se agarra tanto nos planos, nas ideias, nas coisas que a gente, parece que a gente vai traçando. O problema é quando a gente se agarra tanto nisso, que de repente a gente perde a liberdade interior para se adaptar aos planos de Deus, que são muito melhores que os nossos. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, muito maior, muito mais certeira que a nossa. O problema é que às vezes a gente está tão envolvido com as nossas coisas que não dá espaço para que a gente entenda as coisas de Deus e o que Ele quer refazer e o que Ele quer reciclar na vida da gente. E quando alguma porta se fecha e os propósitos, os projetos, aquilo que a gente traçou não acontece, às vezes a gente fica diante daquela porta fechada se debatendo, não podia ser assim, eu não aceito isso, e a gente não percebe que aquela porta fechada não é um sinal de que Deus impediu caminhos para a gente, é sinal de que Ele está mostrando, olha, não é por aí, é por aqui, vem, eu vou te mostrar um caminho melhor. Irmãos, eu tenho certeza que durante esse tempo de pandemia e quarentena, todos nós vimos muitos planos nossos irem por água abaixo. Coisas que a gente planejou, que a gente jurava que ia dar certo, agora vai. Eu não sei vocês, mas lá no Rio, 19 de março do ano passado, foi a última missa, por exemplo, que nós celebramos com portas abertas para o povo antes da quarentena. E parece que de um dia para o outro, Deus permitiu que as nossas agendas fossem pela janela. Mas Ele não parou de trabalhar. Ele não parou de trabalhar. Ele não parou de cuidar da gente. Ele não parou de abrir portas, de mostrar caminhos. Quem sabe a gente precisava aprender com os apóstolos a parar de se debater diante de portas fechadas e entender qual é a direção melhor que o Senhor está mostrando. Quem sabe a gente não precisava aprender com eles a abrir mão um pouco dos nossos projetos que são tão pessoais que roubam a liberdade da nossa alma para servir ao Senhor do jeito que Ele quer agora. Sabe, às vezes até o nosso serviço para Deus vira um negócio que a gente se adona, né? Eu só vou servir se for nisso, se for desse jeito, eu só sei fazer isso. Mas quem sabe o Senhor está querendo te ensinar alguma outra coisa. E pode ser que o Senhor que te deu esse serviço agora, pode ser que amanhã Ele te peça de volta e queira te usar de outro jeito. Não perca a liberdade interior para entrar totalmente disponível nos propósitos de Deus. Jesus, então, abre o coração e a mente daqueles homens, dizendo para eles, olhem, não se preocupem mais com essas coisas, vocês estão tão preocupados com a restauração do reino de Israel, mas olhem, virá sobre vocês a força do alto, descerá sobre vocês o Espírito Santo, Ele vos dará força, e aí o propósito do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Olha, o mais importante não é que vocês tenham a cabeça cheia de planos, é que vocês tenham o espírito de vocês cheio do Espírito Santo. Irmãos, o mais importante não é que a gente esteja no controle de tudo. O mais importante é que a gente esteja repleto do Espírito de Deus e atento a Ele. Ele precisa estar no controle de tudo, não a gente. Ele sabe a direção. Nem sempre a gente tem clareza cristalina para um longo pedaço do caminho. A gente às vezes só percebe qual é o passo de hoje. Mas a nossa tarefa não é ter a cabeça cheia de planos, a cabeça cheia de ideias a serem cumpridas. A nossa tarefa é sermos cheios do Espírito Santo e estarmos atentos para a direção que Ele vai nos ensinando dia a dia. Porque alegra Ele que nós sejamos dependentes dEle
dia a dia. Ele confirma nossos passos e, quando é preciso, Ele mostra uma direção melhor. Mas vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês terão a força do alto, vocês receberão o poder do Espírito para serem minhas testemunhas. Irmãos, nós às vezes somos muito despropositados no que falamos e fazemos. Às vezes a gente fala uma coisa e depois pensa, meu Deus, por que eu fui falar isso? Ou então a gente faz uma coisa e atropelei tudo. O Espírito Santo não é despropositado. O Espírito Santo tem propósitos claros. E o grande propósito dele é vir para que nós sejamos testemunhas de Jesus. Eu não sei se eu vou me fazer entender, mas Jesus disse um dia que o Espírito Santo viria para glorificá-lo. O Espírito Santo se alegra quando ele pode erguer Jesus na vida de uma pessoa. E ele ergue Jesus na vida de uma pessoa, refazendo essa pessoa, curando essa pessoa, reconstruindo o que estava em ruínas. Mas ele faz isso para que Jesus seja glorificado. Olha, é Jesus, o Senhor, que faz obra nova de quem se confia a Ele, de quem recebe dele a promessa do Pai. O Espírito Santo quer nos fazer íntegros, quer nos fazer firmes, estáveis como a rocha, não para que nós possamos dizer, está vendo? Não, mas para que as pessoas digam, Jesus está erguido na vida dessa pessoa. Jesus tem a vida dessa pessoa nas mãos dele, e quem Jesus tem nas mãos, ainda na dor, ainda que a vida revire essa pessoa do avesso, quem Jesus tem nas mãos, goza de paz perfeita, desfruta de alegria de viver, é alimentado por uma esperança que tem eternidade. O Espírito Santo quer glorificar Jesus em você, reconstruindo a sua vida, para que as pessoas olhem para Jesus quando olharem para você, para que as pessoas vejam Jesus em você. Esse é o trabalho do Espírito Santo, glorificar Jesus e tornar a mim e a você testemunhas dele. Testemunhas não são pessoas que fazem coisas para Jesus. Testemunhas são pessoas em quem Jesus está fazendo algo. Irmãos, quando a gente fala do que a gente está fazendo para Jesus, o nome disso é propaganda. Quando a gente revela o que Jesus está fazendo na gente, o nome disso é testemunho. Quando a gente coloca em evidência o que a gente está fazendo para Jesus, o nome disso sei lá, marketing pessoal, é alguma coisa assim. É quando a gente simplesmente mostra, revela o que Jesus está fazendo na gente. Isso é testemunho. O Espírito Santo vem para que você tenha muito testemunho a dar. Para que as pessoas olhem para você e vejam o quanto Jesus tem trabalhado. Mas ao mesmo tempo, a palavra testemunho, testemunha, sereis minhas testemunhas. Você sabe que o Novo Testamento não foi escrito originalmente em português. Ele foi escrito em grego. Em grego, a palavra testemunha, sabe qual é? Mártir. Mártir. Jesus diz, virá o Espírito Santo e será para vocês força, para que vocês sejam mártires. Você sabe o que significa a palavra mártir? É alguém que vence todo sofrimento, porque não pode voltar atrás no que tem vivido com Jesus. Isso é um mártir. Isso é um mártir. Existem mártires que sofrem até o sangue. Existem mártires que sofrem todo dia, ouvindo piadas, sendo deixados de lado. Um mártir não é uma pessoa morta por algo, é uma pessoa que vence todo o sofrimento, porque não pode voltar atrás no que está vivendo com Jesus. Pois o Senhor diz, você recebe o Espírito Santo para que você possa ser alguém assim. Para que você nunca mais volte atrás em tudo que você tem vivido com Jesus. E para que com Jesus, com essa vida dele pulsando na sua alma, você possa suportar e vencer
qualquer sofrimento. Irmãos queridos, há muitos anos atrás, num grupo de oração, onde nós estávamos, numa reunião de oração, o Senhor ensinou para a gente onde fica escondido o tesouro da unção do Espírito. Eita, agora já vi que você acordou. O Senhor ensinou para a gente onde fica escondido o tesouro. Todo tesouro tem que ser escondido. Onde fica escondido o tesouro da unção do Espírito. E na sala onde a gente estava se reunindo em oração, havia um crucifixo. Então o Senhor disse para a gente: olha, quando vocês quiserem renovar a unção do meu Espírito em vocês, procurem, sabe onde? Procurem aqui. Procurem aqui. Procurem atrás da cruz. Atrás da cruz, Senhor, procurem a unção do meu Espírito atrás da cruz. Porque só encontra a unção do meu Espírito quem se agarra à sua cruz, quem abraça a sua cruz. Quem abraça a cruz fica entranhado da unção do meu Espírito. Irmãos, o Espírito Santo vem, e vem de novo, e vem cada dia, e vem mais fundo, e vem mais perto, porque a gente precisa. O Espírito Santo vem para aqueles que se agarram na sua cruz cada dia, e dizem: Senhor, aquilo que eu estou vivendo contigo, é o maior dom, é o maior presente, é a maior riqueza que eu tenho. Senhor, aquilo que eu estou vivendo contigo, eu não posso deixar para trás nunca mais. Venha o que vier. A vida pode tirar muito das minhas mãos. As pessoas talvez não me compreendam, algumas talvez ridicularizem, outras me deixem de lado. Mas eu preciso continuar sendo fiel. Eu não posso me soltar da minha cruz, porque quando eu me agarro a ela, eu te encontro cada dia. O Espírito Santo vem para você ser testemunha na sua casa. O Espírito Santo não vem para que você seja pregador, não, para que você seja testemunha, e se for preciso, pregando. O Espírito Santo não vem para que você seja um tocador, não, ele vem para que você seja testemunha, até tocando. O Espírito Santo vem para que você seja testemunha na sua casa, no lugar onde você trabalha, na sua igreja, onde quer que você esteja, até os confins do mundo. Não importa onde você chegue, e você pode chegar até o fundo do poço, e pode haver dor lá, mas se você está agarrado na cruz, Ele não vai te faltar. E com Ele, e por causa dEle, e alimentado com Ele, você vai vencer toda a dor. Por causa do que você tem vivido com Jesus, Jesus vai prevalecer até o fim. Quero convidar você a nós orarmos juntos agora, pedindo: Espírito Santo, vem, porque eu quero ser testemunha. Espírito Santo, vem. Vem porque a minha alma está tão fraca. Vem porque você é o alimento do Pai para mim. Vem porque quando eu te tenho, Espírito Santo, eu tenho o amor do Pai, eu tenho o cuidado do Pai, me colocando de pé de novo. Vem, Espírito Santo, e me batiza, e me mergulha. Espírito Santo, eu tenho me sentido mergulhado em tanta angústia, em tanta ansiedade, em tanta depressão. Hoje vem e me mergulha na tua presença, e se entranha em mim, e glorifica Jesus em mim, e ergue Jesus em mim, para que as pessoas que olharem para mim, vejam Jesus reinando sobre a depressão, vejam Jesus reinando sobre a ansiedade, vejam Jesus glorificado por ti. Se você está em casa, e se você tem disponibilidade para isso, deixa um pouquinho as coisas ao lado, vamos orar juntos. Convido você, convido os irmãos do conselho a nós orarmos juntos no cenáculo. Daqui a pouquinho pode ser que o Senhor diga para você: ide, vai, leva o meu evangelho. Mas agora Ele está dizendo: espere e seja cheio da força do alto. Espere e receba a força do alto, e você vai ser a testemunha
de que eu não abandono, eu não perco nenhum daqueles que o Pai me deu. Convido você que tem fome e sede do Espírito Santo. Se você puder, feche os seus olhos, fica à vontade. Se você está em casa, você está em casa. Fica à vontade, fica em casa com o Pai, fica em casa com o Cristo. É Jesus quem batiza no Espírito Santo e Ele está aí. Talvez não tenha mais ninguém, mas Ele está aí, e é só Ele que é necessário. Fique à vontade com o Espírito de Deus, para que Ele transborde do seu coração, para que Ele transborde na sua vida, e apresenta para o Deus vivo a sua fome, a sua sede. O Senhor não vem para aqueles que já estão saciados, o Senhor não vem para aqueles que estão prontos, o Senhor vem para aqueles que estão arruinados, o Senhor vem para aqueles que estão pela metade, que precisam dEle. O Senhor vem para aqueles que têm fome e sede, como Jesus disse um dia: vinde a mim, todos vós que tendes sede, vinde a mim. Jesus, você está convidando agora essa irmã, esse irmão. Só o Senhor conhece a sede dessa alma, Jesus. Só o Senhor conhece a sede de paz que tem aí dentro, uma paz que foi embora há tanto tempo. Só o Senhor conhece a sede de amor verdadeiro que esse coração tem, depois de ter sido abusado e depois de ter se envolvido em tanta coisa que não valia a pena. Senhor, esse coração, essa alma cheia de sede, cheia de fome, te busca agora. Jesus, cumpre hoje a promessa do Pai. Jesus, põe a mesa para esse filho, para essa filha de Deus, que está com a alma tão frágil, tão cansada, que precisa da força do alto. Vem, Espírito Santo, fortaleza de Deus, poder de Deus. Vem, Espírito Santo, reconstruir as ruínas. Vem, Espírito Santo, refazer essa vida. Vem, Espírito Santo, mergulha em água pura e limpa esse coração de toda mágoa, de toda dureza, de toda decepção, de toda frustração que o tinha amargurado tanto. Chegou a hora de correr água viva e esse coração ser lavado, ser limpo, ser novo. Vem, Espírito Santo de Deus, por amor de Jesus, em nome de Jesus. Vem do coração do Pai, porque a gente te espera tanto. Vem, Espírito Santo, você é a promessa, e o nosso coração deseja que a promessa se cumpra hoje. Que manhã abençoada, que manhã bendita, que hora preciosa que o Pai escolheu para encher os seus filhos com o seu Espírito Santo, a começar de você agora, meu irmão querido, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, águas do teu coração, águas vivas, se derramem agora nessa casa, nesse lugar, e batiza os teus filhos, por Jesus, só por Ele, só por Ele. Faz nessa casa agora uma manifestação de Jesus, Pai. Que Jesus ressuscitado se manifeste agora nessa casa com provas, com o poder do Espírito, com os dons do teu Espírito. Senhor Jesus, manifesta-te com provas e libera línguas no coração e na boca desse irmão, dessa irmã, para que fale em línguas com Deus agora. Manifesta-te, Senhor, com provas e cura os doentes e liberta os corações que eram cativos, Jesus. Manifesta-te com provas e revela agora, Senhor. Revela uma palavra a esse coração. Revela a tua presença santa. Manifesta-te com provas, Jesus. Onde quer que o Senhor seja bem-vindo agora, onde quer que o Senhor seja esperado agora, manifesta-te com a unção do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor. Espírito Santo, glorifica Jesus dentro de nós, Senhor. Glorifica Jesus na nossa vida. Vem nos santificar, que Jesus cresça e que nós diminuamos, Espírito Santo. Faz essa obra de poder em nossas vidas.
Jesus, a tua palavra nos diz: vós sereis batizados no Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, nós clamamos como filhos pedintes aqui agora: Senhor, batiza-nos no Espírito Santo. Que nenhuma área do nosso ser fique sem ser atingida, sem ser tocada pelo poder do teu Espírito, Senhor. Nós queremos ressuscitar, nós queremos renascer da água e do Espírito. Por isso, batiza-nos, Senhor, vem nos impregnar do teu Espírito, do teu amor, Senhor. Vem transformar, Senhor, o solo sequioso em floresta. Vem, Senhor, nos fazer reviver pelo poder do teu Espírito. A tua palavra nos diz que o teu Espírito virá e nos dará força. Nós precisamos dessa força que só o teu Espírito pode nos dar, para que nós sejamos mártires, cristãos mártires, que vencem o sofrimento em teu nome, Jesus. Por isso, dai-nos do teu Espírito. Dai-nos, Senhor, o teu Espírito sem medida, para que nós possamos transbordar e ser testemunhas do teu Espírito. No iniciozinho dessa tarde, Senhor, nós queremos abraçar o madeiro da tua cruz. Nas vicissitudes e sofrimentos do nosso dia a dia, Senhor, nas situações que nós temos vivenciado, nós queremos abraçar o madeiro da cruz, porque é do madeiro da cruz que sai o óleo da unção. Nós te abraçamos, Jesus crucificado. Nós abraçamos a tua cruz para recebermos uma nova unção do teu Espírito. Porque, como o Padre falou, a tarefa dos servos, dos amigos de Deus, a primeira tarefa deles é serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso nós abraçamos a cruz, para que tu renoves a unção do teu Espírito em nós, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. O Senhor me mostra uma visualização de um manancial imenso, imenso, da água do seu Espírito Santo a ser derramado sobre nós. Mas é muita, muita água do Espírito Santo de Deus. E Ele diz: pede mais, vá pedindo, porque esse manancial é inesgotável. E o meu desejo é derramar sobre cada um de vocês neste momento um manancial da água do meu Espírito Santo, que vai invadir o coração de vocês. Vai invadir o coração de vocês e transformar esse coração em um solo muito fértil. Peçam, peçam, porque eu tenho muito mais da água do meu Espírito Santo a derramar sobre cada um de vocês. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, ó água viva sobre nós. Senhor, nós desejamos, vá dizendo para o Senhor: eu desejo, Senhor, esse manancial da água do teu Espírito Santo, Senhor. Essa água refrescante, essa água revigorante, essa água que é força, Senhor, essa água que é coragem, Senhor, essa água que é ousadia, essa água que é intrepidez. Eu quero, Senhor, eu quero mais dessa água, eu quero verdadeiramente um manancial dessa água sobre mim. Vá pedindo: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, ó água viva, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor para nós, que virá sobre nós o Espírito Santo e nos dará força, Senhor. E assim seremos as tuas testemunhas. Aquilo que o Senhor quiser fazer em cada um de nós, Senhor, os teus projetos, os teus planos, faça-se. Sim, Senhor, faça-se. Vem, Espírito Santo de Deus. Recebereis o Espírito Santo.
recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas para levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar, para levar entre as nações a minha esperança, o Evangelho com alegria anunciar. Serei sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Eis a promessa do Senhor para nós: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E é isso, Senhor, que nós queremos, Pai. A Tua promessa para nós. Doce hóspede da alma, vem, Espírito Santo de Deus. Completa-nos, Senhor, daquilo que é Teu, da Tua vontade, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua água viva, Senhor, que nos renova, Pai, que nos transforma a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Está, Senhor, aonde o Senhor quiser que estejamos, Pai, porque o Senhor é um Deus conosco, Pai, Deus fiel, doce hóspede da nossa alma. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. A Tua palavra nos diz, Senhor, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Derrama o Teu Espírito sobre o Brasil, sobre cada recanto do Brasil. Derrama Teu Espírito, Senhor, sobre os nossos milhares de grupos de oração, sobre cada irmão, cada irmã de renovação carismática. Derrama o Teu Espírito sobre a igreja, Senhor. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciãos sonharão. Manifesta o Teu poder no meio de nós, Senhor. Derrama, Senhor, em profusão o Teu Espírito, manifestando a Tua graça poderosa no nosso meio, fazendo prodígios e milagres, Senhor, dentro de nós. Manifesta o Teu poder em nossas vidas, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito para que possamos obedecer às Tuas leis e cumprir a Tua palavra, Senhor. Dai-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito. Faz prodígios e milagres, Senhor, na nossa vida. Irmãos, o Senhor fala que Ele quer manifestar o Seu poder no meio de nós. Ele quer fluir através dos carismas, porque os dons são inseparáveis do doador. O Senhor quer se manifestar através de carismas aí na sua casa. Vá dando espaço, vá dando vazão ao Espírito Santo. Comece a orar em línguas, deixe o Espírito Santo fluir através de você. Se Deus te deu uma profecia, proclame para aqueles que estão aí juntamente com você. Se Deus te deu uma visualização, vá proclamando. O Senhor quer manifestar o Seu poder no meio de nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
Arrebenta muralhas, Deus Espírito Santo. Fecunda o solo ressecado, Espírito Santo. Enche de amor, Senhor, o coração cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, de falta de amor, Senhor. Reaviva a chama, Senhor, em nossos corações. Flui em nós, Espírito Santo. Visita cada servo, Senhor, cada serva de grupo de oração da RCC, espalhados por todo o Brasil, Senhor. Reanima o teu povo, Senhor. Dai-nos, Senhor, a têmpera dos mártires, essa força que só o teu Espírito pode nos dar, Senhor. Se alguém estava desejoso de desistir, o Senhor está dando um ânimo novo, um vigor novo nesse momento. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor mostra alguns corações incrédulos que já não acreditavam mais, que estavam sem forças para crer. E o Senhor está renovando a chama da fé no teu coração. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor me fala que Ele está endireitando caminhos, refazendo caminhos, refazendo percursos. O Senhor está refazendo percursos, caminhos. Louva a Deus por isso. Confirmo. E se for você, toma posse, meu irmão e minha irmã. A palavra que vinha era recalculando a rota, o Senhor traçando novos caminhos. Amém, A Senhor. decisão dos corações que decidem pelo Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor fala: vocês têm se cansado porque tendes agido com a vossa própria criatividade. Deponham os vossos projetos, as vossas criatividades diante de mim. Deponham os vossos corações diante de mim. Eu quero vos mostrar um caminho novo. Eu quero vos mostrar qual é a senda da salvação. Deponham o vosso cansaço diante de mim. Eu, o Senhor, vos amo, vos acolho. Quero vos mostrar um caminho novo. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor cele no coração e na vida de cada um de nós essa hora, esse momento. E que o Senhor derrame sobre cada irmão e irmã que está agora conosco, na Tua presença, um espírito de oração. O Senhor fez uma promessa. O Senhor quer e pode cumpri-la. Mas entre a promessa e o cumprimento existe oração. O Senhor disse aos seus apóstolos: permaneçam em Jerusalém. E dali a alguns dias eles foram cheios do Espírito Santo. E no meio, a gente só sabe disso, permaneceram em oração.
Senhor, nós cremos que a promessa, que é o derramar do Teu Espírito, e todas as demais promessas que o Senhor tem para nós, o Senhor as fez porque deseja cumpri-las. Mas entre a promessa e o cumprimento, é preciso que haja oração. Assim o Senhor determinou, assim o Senhor tem feito. Te pedimos, derrama sobre cada irmão e irmã que está conosco agora, diante de Ti, derrama sobre nós um espírito de oração. Um incômodo que nos empurre para a oração. Uma angústia na alma que nos lance aos Teus pés. Um envolvimento na oração como o Senhor tinha enquanto caminhava aqui na terra. Para que nós possamos ver se cumprir tudo o que o Pai prometeu. Senhor, que a renovação carismática no Brasil não seja tomada pela febre da agitação, que ela não seja confundida pelas palavras humanas, mas que ela seja um só coração e uma só alma, bebendo no manancial do Teu coração pela oração. Faz de nós um povo de oração, não um povo que reza, mas um povo que vive pela oração, para que a Tua promessa se cumpra de um modo ainda mais poderoso, e para que as demais promessas se manifestem de maneira tremenda nas nossas vidas, nas nossas igrejas e na nossa nação. Senhor, dá-nos espírito de oração, para tudo vencermos, para tudo conquistarmos, para tudo vivermos, para tudo entregarmos pelo poder da oração, para a glória do Teu nome, Jesus.